convidar você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando a gente pela internet, a fazer uma oração comigo nesse momento. Nós vamos conversar um pouquinho na palavra de Deus aqui, e eu queria convidar você, antes de qualquer coisa, para orar comigo, para a gente conversar. No livro de Juízes, capítulo de número 4, vai ser a nossa reflexão nessa noite. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por sua graça e sua bondade que nos traz aqui nessa noite, Senhor. Ano difícil, ano em que experimentamos coisas que não gostaríamos de experimentar, mas ao mesmo tempo um ano em que nós presenciamos a sua bondade, a sua graça, e é a sua bondade que nos traz aqui nessa noite. Hoje é uma noite de gratidão, hoje é uma noite de alegria, porque o Senhor tem sustentado cada um de nós, o Senhor tem sustentado, apesar de todas as intempéries que aconteceram na nossa vida, o Senhor tem nos sustentado. E nós sabemos que a nossa vida e o nosso chamado e a nossa missão, eles não terminam agora em 31 de dezembro. Por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor. Porque nós queremos colocar nossa vida nas mãos do Senhor, porque 2021 vem aí. E nós queremos frutificar para o Teu reino e para a Tua glória em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar. Sejam todos muito bem-vindos. O Fernando já deu aí as boas-vindas a todos. E último blessed do ano, e especial, para mim especial, porque participei de alguns outros e não tinha público. E esse, o último, não teve público, mas eu não estive. E esse tem público e eu estou, e aí estou feliz, né? E o meu filho está ali também, o Nicolas, que está quase deixando de ser crente, de tão pouco que ele tem ido à igreja, né? Mas eu queria conversar um pouquinho sobre um tema que talvez seja um enigma assim na nossa cabeça, que é os improváveis. Os improváveis. E a base que eu quero utilizar para esse tema é o livro de Juízes, capítulo de número 4. Juízes, capítulo de número 4, conta a história de uma mulher. Mas não é apenas de uma mulher, são duas mulheres que aparecem no capítulo 4 de Juízes, e nós poderíamos definir essas mulheres, ou poderíamos definir a história que se conclui no capítulo 4 como uma história improvável. O que é o livro de Juízes? O livro de Juízes é um livro da Bíblia, que demonstra de uma forma assim, bem objetiva, o que é o coração do ser humano. Como é o coração do ser humano? Ele está bem com Deus, ele está fazendo o que é certo, a vida está indo bem, as coisas estão caminhando bem, aí ele começa a relaxar. Não sei se é assim com você, né? Mas quando dá aquela apertadinha no calo, a primeira coisa que a gente lembra é de orar, né? Você faz até campanha, né? Mas quando a coisa melhora, há uma tendência natural da gente meio que esquecendo Deus e deixando Deus de lado. O livro de Juízes é um livro assim. Deus levanta o juiz vem, ajuda o povo, Deus liberta o povo, abençoa o povo está feliz, está congregando, o povo está glorificando a Deus. Aí de repente o povo começa, a vida está tão boa, que o povo começa a deixar Deus de lado e vai deixando, e a vida degringola de novo. É uma gangorra, é uma espécie, sabe aquela brincadeira que tinha antigamente? Eu me lembro do prezinho onde eu estudei, né? Fica um negócio assim no meio, aí coloca, um senta de um lado, outro senta do outro, né? Aí vai um faz para cá, e o outro faz para lá, né? Eu ainda brinco lá com meu filho no playground. Não é interessante isso? Uma hora está bem com Deus, outra hora está mal, uma hora a vida está boa, outra hora a vida está ruim. E esse episódio do capítulo 4, a vida do povo está ruim. O povo está descendo ladeira.
A vida está ruim, os inimigos às portas, eles estão sendo atacados o tempo todo sendo atacados. E aí o que eles fazem? Eles se lembram que há um Deus. Eu chamo isso de oração de emergência, botão de pânico. Sabe o que é botão de pânico? Qualquer emergência, aperta o botão. Só que infelizmente, às vezes a gente faz isso com Deus. Quando a gente pode resolver todos os problemas da nossa vida, a gente não lembra de Deus. Aí quando o negócio aperta, a gente aciona o botão de emergência. Pô, graças a Deus que Deus, Ele ainda ouve oração de emergência. E Deus às vezes até responde oração de emergência. Só que eu preciso dizer para você o seguinte: oração de emergência pode até mudar a sua situação, mas oração de emergência não muda coração. Não muda. E é isso que está acontecendo aqui com esse povo. Eu quero fazer a leitura agora do capítulo 4, alguns versículos aqui. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Morreu o juiz, o povo ficou mal de novo. Aí o texto continua: assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O que Deus faz? Bom, já que vocês querem viver a vida assim, então eu vou entregar vocês para os inimigos. E aí, inimigo aperta, né? Aí continua. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete Agoim, e os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Não é interessante que 20 anos sendo oprimidos, e só agora eles se lembraram de clamar a Deus? Fala a verdade, se sua vida está uma draga miserável, e você está tentando resolver de tudo quanto é jeito, eu preciso te lembrar hoje, você precisa se lembrar que há um Deus. E o texto diz: então clamaram ao Senhor, e Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora então mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena: reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará com que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque, porém, disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. Então respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Pelo menos 7 personagens aparecem aqui nesse texto. Vamos tentar aqui dar uma ajustada aqui, né? Porque é tanto nome, Quedes, Zebulon, a gente fica meio confuso. 7 personagens aparecem aqui. O primeiro personagem é um camarada chamado Jabim, né? Quem estiver grávida aí já tem um bom nome, Jabim. E quem é Jabim? Jabim é o rei de uma cidade de Canaã chamada Azor. E o Jabim, ele é um tirano. Jabim é um cara cruel, é um cara mau, é um cara que faz com que as nações vizinhas sejam esmagadas. Ele é um cara mau. O segundo personagem que aparece aqui é uma mulher chamada Débora. Quem é Débora? O nome Débora significa abelha. Débora é uma profetisa e é uma juíza que está liderando Israel naquele período. Mas o texto deixa claro também que Débora tem 2 outras boas características. Ela é uma mulher de fé e uma mulher de coragem.
Olha aí, não basta ser homem, não basta ser mulher. Tem que ter fé e tem que ter coragem, porque gente frouxa não passa na porta. Terceiro personagem que aparece aqui, Baraque. Quem é Baraque? Baraque é um general do exército de Israel. Mas é um cara que já está meio que acostumado a ficar ali, aquela coisa, o exército, o inimigo, para quê? Vamos entrar em briga para quê? Um outro personagem que aparece aqui é um camarada chamado Cícera. Cícera, tem um acento, Cícera. Quem é Cícera? Cícera é o capitão do exército de Jabim. É o cara que Jabim está mandando. É o cara que vai com a tropa. E a tropa é gigante, são 900 carros de ferro. Só para você ter uma ideia do que são 900 carros de ferro, significava dizer naquela época que o exército de Jabim era mais ou menos assim o exército da Rússia. Exército poderoso. Um outro personagem que aparece no texto é um cara chamado Éber. Quem é Éber? Éber é um vizinho queneu, aparentado de Moisés. Esse cara tem um parentesco com Moisés, mas ele é um cara que vive em paz com Jabim, ou seja, ele é um aliado de Jabim. Então lembrados, quem é Jabim? Jabim é o rei de Azor. Vamos lá, vamos ajustando aqui. O penúltimo personagem que aparece aqui é uma mulher chamada Jael. Jael. Quem é Jael? Jael é uma mulher, esposa de Éber. E o texto diz que ela tem um talento especial. Qual é o talento especial de Jael? Ela tem uma habilidade com martelo. Olha que negócio interessante. A mulher tem uma habilidade com martelo. E o sétimo e último personagem que aparece aqui nesse texto, o Deus de Israel, o Deus Yahvé, o Deus Jeová. E quem é esse Deus? É o Deus no controle de todas as coisas, e é o Deus no controle das condições do tempo, é o Deus no controle de tudo. Absolutamente tudo. Agora, como que a gente mistura a história de todas essas pessoas aqui? O povo havia sido liderado por um cara chamado Eude, e o povo fez o que era certo diante de Deus. Deus abençoou o povo, Deus conduziu o povo. Aí Eude morreu, e quando Eude morre, o povo se desvia novamente do caminho do Senhor. E o povo vai vivendo, até que Deus envia um inimigo para disciplinar o povo. E esse inimigo é quem? Esse inimigo é Jabim. E o Jabim vem, ele destrói plantações, o Jabim assola a vida do povo. E esse Jabim, que é rei de Azor, ele já tinha um relacionamento com o povo. Ele era um velho conhecido. A cidade de Azor, o povo de Azor, eles já tinham sido destruídos por Josué lá no capítulo 11 do livro de Josué. Só que esse povo agora volta para assombrar o povo de Deus. Bom, o povo então suplicou ao Senhor, e o Senhor faz o seguinte: ok, vocês querem o meu socorro, eu vou dar o meu socorro para vocês. Mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vocês vão ter certeza de que não foi a vitória de vocês. Dessa vez vocês vão ter certeza de que quem batalhou e quem venceu essa guerra fui eu, o Senhor. E o que Deus faz? Deus levanta uma mulher. E a ideia aqui, é que Israel estava tão perdida, que Israel precisava de uma mãe. Débora é levantada como uma espécie de mãe de Israel, uma mãe que precisa cuidar dos filhos rebeldes, uma mãe que precisa cuidar e acolher os filhos que estão em rebeldia. E aí, Deus começa então a tratar esse povo. E eu quero tirar 3 lições desse texto para você perceber como que Deus age por meio de pessoas improváveis. Primeira lição:
Deus usa pessoas que estão disponíveis para glorificar o nome dele. Débora era uma boa escolha. Débora não era uma escolha qualquer. Porque Débora era de fato uma mulher de Deus. Débora era de fato uma mulher temente a Deus. Débora era uma mulher de fé. Débora é uma mulher que conhece os direcionamentos de Deus, que tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas é interessante a gente observar o seguinte: essa é a escolha de Deus, mas para todas as pessoas que estão olhando, era uma péssima escolha. Porque você precisa lembrar o seguinte: aqui nós estamos dentro de uma sociedade em que o valor da mulher é zero. Mulher não tem valor nenhum. Quando o povo pensa assim, nós precisamos ser libertos do exército de Jabim, nós precisamos ser libertos da opressão de Azor, o que vem à mente do povo? Deus vai levantar um cara forte, um cara musculoso, um cara que bate na mesa, a mesa parte em dois, um cara valente, que os inimigos vão olhar e vão dizer assim: ih, lascou para nós. Olha quem é o líder deles, olha quem é o comandante deles. Na mente humana, a questão é, nós temos uma pessoa improvável. Eu fico imaginando que talvez o pessoal ficasse pensando assim: ô, você está sabendo aí? Esqueci o nome do camarada, qual é o nome dele? O Baraque está chamando um pessoal para a guerra. O Baraque está chamando um pessoal para a guerra. É mesmo? Vocês sabem, né? O povo nessa época, eles gostavam de uma guerra. O povo era bom de briga. Não é a gente não, que até mente lá no exército para não entrar, né? Não, o povo era bom de briga, eles gostavam de uma guerrinha. Só que aí, o que eles fazem? Eles começavam a pensar assim: não, mas uma guerra contra quem? Não, é guerra contra o exército de Azor, é contra o exército de Jabim. Caía, rapaz, de Jabim? Mas quem é o líder? O líder é a Débora. O cara, passo, tô fora. Isso aí nós vamos perder, nós vamos passar vergonha, cara. Que loucura é essa? Só que olha que interessante o que Deus vai fazer. E isso que mostra o quão improváveis são as coisas que Deus faz. De fato, daquela cultura deveria se achar um homem. Só que Deus não achou um homem disponível. Deus não achou um cara disponível. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Grava isso que eu vou te dizer. Deus não escolhe capacitados, nem capacita escolhidos. Deus escolhe e atua por meio de pessoas improváveis que estejam disponíveis. Grava isso na sua cabeça. Deus não escolhe capacitados e nem capacita escolhidos. Deus age, Deus atua por meio de pessoas que dizem assim: não sei nada desse negócio, mas se o Senhor quiser usar a minha vida, estou aqui. E é isso que acontece aqui. Aqueles que eram os prováveis, Deus não encontrou eles disponíveis. E quem que Deus encontrou disponível? Uma mulher que está embaixo de uma árvore que tem o nome dela, uma mulher que fica decidindo as questões do povo. E Deus fala para essa mulher: olha, manda Baraque reunir um exército de 10.000 homens, manda ele ir para um lugar tal, porque lá nesse lugar eu vou entregar todo o exército de Jabim nas mãos de vocês. Só que aqui há um dilema. O cara precisa olhar e falar assim: será que é Deus mesmo que está falando com essa mulher? Essa mulher está querendo envergonhar a gente. Será que é Deus mesmo que está falando? Você já se perguntou alguma vez assim: será que é Deus mesmo que está me chamando para fazer esse negócio? Será que é Deus mesmo que está chegando para mim e está dizendo assim: eu escolhi você, cara, eu vou fazer esse negócio por meio de você? Porque às vezes eu tenho algumas dúvidas sobre esse negócio. Sabe por quê? Porque tem umas pessoas que ela diz assim: não, Deus já falou comigo, Deus quer usar a minha vida na coisa tal. Aí você pergunta assim: e o que você está fazendo? Não estou fazendo nada, estou pensando. Eu falei: não pode, não é possível. Porque a ação de Deus é com pessoas que estão disponíveis.
É com pessoas que olham e dizem assim: estou aqui, Senhor. Se o Senhor quiser usar a minha vida, estou aqui. Deixa eu falar uma outra frase aqui. Deixa eu falar uma outra frase para você gravar. A responsabilidade pelo fato é de quem toma conhecimento do fato. Vamos dar um exemplo prático? Fui pastor uma vez numa igreja, e aí tinha uma menina lá e eu observava que ela tinha era uma pessoa talentosa, né? Mas era inconstante. Aí um dia ela pediu para conversar comigo, vamos conversar, conversa daqui, conversa de lá. Ela falou assim: pastor, eu sinto que está faltando um negócio aqui na nossa igreja. Eu falei: é mesmo? O que está faltando? Está faltando um ministério aqui de acolhimento, de recepção. Eu falei: papai, está certo, está faltando mesmo. Inclusive eu tenho pensado nisso. Ela: o senhor tem pensado? Tenho pensado. Inclusive eu tenho umas ideias aqui na minha cabeça e tal. E ela falou assim: então, pastor, eu acho que o senhor devia tomar uma atitude, porque não pode continuar assim. E foi falando. Por exemplo, fulano de tal veio aqui um dia na igreja, aqui ninguém falou com ele. Ciclano veio aqui, ninguém falou com ele. Aí eu perguntei assim: e como é que você sabe? Não, porque eu observo. Você observa? É. Eu falei: então, mas eu de fato assim, estou com a ideia mesmo, e eu estou achando que eu vou começar esse ministério daqui a um mês. Sério mesmo, pastor? Daqui a um mês? Mas quem que o senhor vai colocar? É você? Não, mas eu não. Então não me encha a paciência. Porque ter gente dizendo o que precisa fazer é fácil. O difícil é ter gente que chega e diz assim: está faltando tal coisa, e eu estou aqui. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para atuar? Eu estou aqui, eu estou disponível. Saber o que está faltando a gente sabe, só que de vez em quando Deus faz você enxergar o que está faltando. Sabe por quê? Porque Deus está levantando você para fazer algo diferente. É que a gente se acostuma. Outra frase aqui para você gravar. Bota lá no Instagram. Na vida, existem pessoas que fazem e existem pessoas que dão desculpas. Eu preciso perguntar qual é o mais difícil de fazer? Fazer ou dar desculpa? O que é mais difícil? Por isso que tem gente que passa a vida inteira dando uma desculpa. Eu sou pastor há 9 anos, eu sou acostumado com desculpa. A pessoa diz assim: pastor, olha, se a gente fizesse isso, fizesse aquilo outro. Eu falei: meu irmão, o Deus que dá a visão capacita para o trabalho, é você mesmo. Mas eu não posso, pastor, eu estou com a faculdade, eu estou não sei o que, eu estou fazendo não sei o que, eu estou não sei o que, não sei o que. Sabe o que é legal? Todo mundo que dá desculpa parece ser profundamente conhecedor das coisas. Já repararam isso? O cara fala: não, isso aí é fácil de resolver, se fizesse isso. Aí você pergunta assim: e por que você não faz? Difícil para mim, cara. Eu falo para você, se eu tivesse tempo, eu falo para você, se não fosse a minha faculdade, vou falar um negócio para você, se não é o meu serviço, se não é o meu trabalho, é porque a igreja não anda, é porque o pastor não sei o quê. Zé, aprende uma coisa: ou você faz, ou você vira um mestre na desculpa. E desculpa só empolga você. Agora preste atenção numa coisa: se você decidir fazer, essa é a oração. Senhor, eu estou aqui. Provavelmente, sabe quando a gente, não sei se com as meninas era assim também, mas quando eu era mais moleque, o meu pai não deixava a gente jogar bola. Eu não podia fazer aqueles esportes todos. Vocês sabem disso. Não, vocês não, né? Mas tem uns mais velhinhos aqui que sabem, né? Que se você fosse visto, uma vez eu tinha um time de futebol, chamava Ás de Ouro, o meu time de futebol. Eu era um dos donos do time, por isso que eu estava lá, né? Porque bom de bola nunca foi. E aí, rapaz, final do campeonato. E o campeonato era que hora o nosso jogo? 11 horas da manhã. De que dia? Do sábado.
Meu irmão. E aí o que eu fiz? Não posso abandonar meus amigos, eu preciso ir lá para meus amigos. Mas perdeu o jogo, é a hora de erguer a taça. A gente estava ganhando todas. Fui para a igreja de manhã, escola bíblica, tal. Começou o culto ali, eu saí. Só tinha um problema. O caminho de volta da igreja para casa passava pela rua, porque nós jogávamos futebol na rua, né? Nós fechava a rua. Passava na rua. E aí, quando foi assim, meio-dia e pouquinho, eu vejo despontar lá no horizonte, mamãe, papai, e uns irmãos que tinham uma língua que, quando morrer, precisa de 2 caixões, né? Uns irmãos linguarudos, rapaz. E eu lá, suado. A irmã passou. Minha mãe passou assim. Que bonito, hein, Samuel? E foi embora. Eu falei, deu ruim para mim hoje. Só que aí, de noite, tinha uma vigília. Tinha uma vigília. E aí, na hora da vigília, a irmã ali, no momento de oração, a irmã foi lá em cima de mim e falou, o Senhor manda te dizer que Ele não quer você correndo atrás de bola, que tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu já fiquei injuriado, né? Eu falei assim, não, a irmã viu. Aí ela falou assim, e Deus manda dizer mais para você. Ele não quer você empinando pipa. Nunca mais você empine um pipa na sua vida e tal. Eu falei, irmã, deu ruim. Eu nunca empinei um pipa na minha vida. Esse Deus, não foi Deus não. Deus aí deu uma informação errada, não foi Ele. A irmã, você está duvidando? Não, eu falei, não estou duvidando. Eu só estou dizendo o seguinte, a senhora disse que Deus disse que não me quer ver mais empinando pipa. Eu nunca empinei pipa. Eu nunca empinei pipa. Ô gente, se vocês forem empinar pipa, pode me convidar. Eu nunca empinei pipa. Eu acho isso triste, né? Por que eu contei essa história? Não sei. Volta aqui. Lembrei. Sabe quando você está no educação física? Vai montar o time. E aí fica 2, um de um lado, outro do outro. Eu quero fulano. Quero Beltrano. Eu quero ciclano. E aí você fica lá assim. E às vezes até os miseráveis dos amigos da gente falam assim, não, cara, é que assim, eu ia te escolher, mas eu achei que o outro ia pegar primeiro. Sabe essas coisas? Mas deixa eu te dizer uma coisa, com Deus não tem isso. Com Deus, se você estiver disponível, Deus usará a sua vida de maneira poderosa. Se você estiver disponível, não fique esperando que vai vir uma revelação, que vai vir um profeta, que vai vir uma luz brilhando e ela vai piscar em cima de você, que vai vir alguma coisa dessa acontecer para você entender. Não vai, deixa eu te dizer, você apenas precisa tomar uma decisão. Senhor, eu quero viver para a glória do teu nome, eu quero viver para o Senhor e eu estou disponível para o Senhor. Não vai ter luz piscando, mas Deus vai usar a sua vida, porque Deus age por meio de pessoas que estão disponíveis. Segundo lugar, é preciso sensibilidade espiritual para você ouvir a voz de Deus chamando você. Olha que interessante aqui. A Débora não é uma mulher de guerra. A Débora é uma profetisa. E ela é uma líder. Ela não é uma mulher de guerra. De todos os juízes de Israel, a única que não foi à guerra, o único juiz de Israel que não foi à guerra foi Débora. Débora não vai. Só que Deus resolveu usar a vida de Débora para dizer quem deveria ir. E aí, olha que interessante, muitas pessoas quando estudam esse texto, ou quando pregam esse texto, eles tentam botar em Baraque uma pecha de que o Baraque era um bananão, era frouxo. Porque olha só o Baraque, porque quando ela chega e diz assim, o Senhor mandou dizer, Baraque, o seguinte, 10.000 homens, pode ir para tal lugar, assim, 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 que o Senhor vai dar a vitória para vocês. Aí o pessoal diz assim, o Baraque era tão fraco, tão covarde, tão temeroso, que ele disse assim, não vou não, só vou se você for. Só que não é essa a ideia desse texto.
A ideia aqui, sabe qual é? E é uma ideia, é um negócio que a gente precisa pensar. Baraque pensa o seguinte: eu não ouvi a voz de Deus. Quem ouviu a voz de Deus no texto? Quem foi? Débora. O Baraque está pensando aqui, ó, eu não ouvi a voz de Deus. Que certeza eu tenho de que essa mulher não está mandando a gente para morrer? Que certeza eu tenho que essa mulher não está delirando? Aí o que o Baraque faz? Ele diz assim: ah, Deus falou com você, Débora? Falou. É para a gente ir lá para o vale. Isso. Lá no Monte Tabor, é isso? Isso. Deus vai dar a vitória para a gente, vai. Certo. Então é o seguinte, então você vai junto. Não é que o Baraque era um banana, não é que o Baraque era um frouxo. O Baraque está dizendo o seguinte: se Deus falou com você, então a garantia de que nós seremos vencedores é se você for junto. Porque se você estiver delirando, você não vai dizer assim, pode, eu vou com vocês. E a Débora diz, então eu vou com você, mas tem um detalhe, hein? Só porque você agiu desse jeito, Deus não vai deixar você ser o cara que vai erguer a taça. Deus não vai dar a vitória para você. E não é só isso, o texto diz assim, ó: a vitória será de uma mulher. Por que o texto enfatiza a ideia de que a vitória será de uma mulher? Porque nesse contexto histórico aqui, era uma baita vergonha que você cantasse uma vitória e tivesse que contar quem foi que venceu a guerra. Isso é igual quando o Corinthians caiu. Sabe quando o Corinthians caiu? E aí o Corinthians ganhou lá um joguinho lá que fez ele subir, né, do B lá pro A. E aí assim, a galera fazendo festa e tal. Então, mas essa festa é do quê? Ninguém comenta. Ninguém fala do que festa é essa. Era essa mais ou menos a ideia deles. É uma vitória, mas era uma vitória um pouco envergonhada por aquilo que veio por trás, por aquilo que a história trouxe. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, Deus não chamou você para ser o protagonista. Às vezes, Deus não chamou você para aparecer nos holofotes. Às vezes, Deus apenas chamou você para participar da vitória, mas não é você que ergue a taça. Já pararam para pensar nisso? Às vezes eu fico pensando quantas pessoas perdem as vitórias de Deus porque elas querem uma posição que Deus não as está dando. Deus não está dando a elas. Só que Deus chamou de fato elas, Deus de fato convidou elas para participar daquilo que está sendo construído. Mas elas não são protagonistas dessa história. E aí, deixa eu te dizer, você precisa ter sensibilidade para você entender para qual direção a voz de Deus está mandando você. Senão você se perde. E sabe o que é pior? Você fica amargo, você fica amargurado. Talvez você seja líder de alguma coisa, talvez talvez você não seja líder de alguma coisa, talvez você não tenha o seu nome registrado em algum livro de história. Talvez você não seja uma pessoa que vai ser reconhecida. Mas eu queria dizer para você nessa noite, que quando a vitória é de Deus, a nossa alegria é de poder participar. A gente está encerrando um ano, nós estamos começando um novo ano. A pergunta simples e direta é: qual é a posição que você está? Qual é a posição que você está? Será que Deus insistentemente tem colocado para você e tem mostrado para você aonde você precisa se direcionar, aonde você precisa atuar, e você está insistindo? Você precisa nessa noite ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus,
que convida você para participar daquilo que Ele, Deus, está fazendo na história. E por último, para a gente encerrar e orar, a vitória é improvável. A vitória é improvável e sempre será exclusivamente de Deus. Exclusivamente de Deus. Olha que negócio doido. Débora recebe a revelação, chama o Baraque reúne o exército, eles vão de fato para o Monte Tabor, eles se reúnem naquele lugar, Deus dá a ordem para eles ir partir para a guerra, Deus age de uma maneira tão sobrenatural que eles vencem o exército de Jabim. Era um negócio louco, era um negócio que é difícil de compreender, mas eles venceram o exército. E o que aconteceu então? O texto bíblico vai dizer para a gente que Cícera, o capitão do exército, quando ele é atingido, ele pula do seu animal ali, do seu cavalo, e ele foge em disparada. Todo o exército de Jabim está sendo passado a fio de espada, tudo está sendo destruído. E o que Cícera faz? Ele foge, e ele foge e encontra uma casa de abrigo. Que casa é essa de abrigo? A casa de Éber. A casa de Éber e a casa da sua mulher chamada Jael. O Cícera pensou, esse pessoal é nosso amigo. E ele entrou na casa e disse, olha, estão me perseguindo e tal. Aí a Jael diz assim, calma, deita aqui, descansa um pouco. Eu vou pegar um leite para você. E pegou um leitinho, ele tomou um leitinho e tal. Aí ela disse assim para ele, descansa. Aí ele disse assim, olha, então faz o seguinte, fica na porta. Se alguém chegar aqui e perguntar se algum homem entrou aqui se escondendo, você diz que não entrou homem nenhum. Ela, deixa comigo. Não, tranquilo, pode dormir tranquilo que eu vou guardar a entrada e a saída. O texto diz, estão lembrados, né? A Jael tinha uma habilidade, né? Qual era a habilidade de Jael? Manusear martelo. Naquela época, quem montava as barracas eram as mulheres, por isso que elas tinham uma habilidade com martelo. Aí o que aconteceu? Ela pegou uma estaca de tenda, e enquanto o Cícera está dormindo, ela cravou a estaca na têmpora de Cícera. Vamos voltar um pouquinho na história. Débora disse para Baraque, tudo bem, eu vou, mas a vitória não será sua, não vai ser o seu nome que vai aparecer na história como sendo aquele que derrotou o exército de Jabim. Quem nos libertará do exército de Jabim será uma mulher. Você pensa, é Débora? Não foi Débora, foi Jael. E quem é Jael? Alguém que se colocou disponível. Quando os homens chegaram e eles disseram assim, tem alguém aí? Alguém se escondeu? Alguém correndo? A Jael disse assim, aquele ali? E eles falaram assim, quem matou ele? Ela disse, pois não? Eis-me aqui. E eles tiveram que segurar o fato de que uma mulher entrou na história, porque se colocou disponível, e porque se colocou disponível, cumpriu o propósito de Deus. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, essa história é uma história de resultado improvável. Uma mulher virou líder de Israel. Um homem foi usado apenas pela força, mas não foi usado porque Deus estava sobre ele, Deus estava sobre Débora. Um outro homem cruel e violento, e quando você estuda um pouquinho a história de Cícera, Cícera tinha o hábito de violentar as mulheres. Ele era cruel com as mulheres, ele violentava as mulheres, ele levava mulheres escravas.
Um homem que oprimia mulheres foi morto por uma mulher. Sabe o que isso ensina para a gente? Preste bem atenção nisso. Quando Deus entra na história, todo final é improvável. Quando Deus entra na nossa história, todo final é improvável. Sabe por quê? Porque as aparências enganam. Mas Deus continua sendo o Senhor da história. Deus quer usar a sua vida. Nós estamos chegando ao final de 2020. Alguns de nós estamos terminando 2020 assim, encostado no barranco. Alguns de nós estamos contando os dias para esse ano acabar. Mas a pergunta que eu faço a você é simples. Você está disponível para Deus? Você acha mesmo que, e aí eu digo do meu próprio coração, que eu venho aqui pregar essa noite com meu coração derrotado, porque esse ano foi difícil, porque esse ano foi cruel, nós perdemos pessoas que amávamos, nós enterramos pessoas, esse ano foi cruel, mas a nossa vida não é guiada por aquilo que nós vivemos, a nossa vida é guiada na expectativa daquilo que Deus ainda fará. E o que Deus vai fazer? Não sei. Eu não faço a mínima ideia do que Deus vai fazer. Eu sei os planos que eu estou fazendo. Eu sei os planos que eu estou colocando no papel e dizendo 2021. É 2021. Vou entrar na academia, eu vou fazer aquele inglês, eu vou fazer o meu mestrado, nós vamos plantar uma igreja, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. 2021 vai marcar a nossa história para sempre. Ô pastor, mas vai acontecer? Eu não sei. Mas eu estou disponível para viver o extraordinário na minha vida, na minha história. E a minha pergunta para você é essa: você está disponível para viver o extraordinário de Deus na sua vida e na sua história? Nós vamos sepultar 2020. Quando terminar as badaladas do 31 de dezembro, 2020 será uma história. Mas quando nós entrarmos em 2021, a nossa oração precisa ser: Senhor, o que o Senhor vai fazer nesse ano, na minha vida, na minha história? Mas você pode fazer uma oração mais profunda ainda, porque Deus está chamando você, e a pergunta é: você está ouvindo a voz de Deus a chamar você? E essa oração mais profunda é essa oração que diz: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu gostaria de poder participar daquilo que o Senhor está fazendo. E o que significa isso? Deixa eu te dizer. Jesus quer salvar seu amigo, sua amiga. Jesus quer salvar sua família. A pergunta é: você está disponível para ser usado por Deus? Deixa eu te dizer mais. Deus quer salvar o mundo. Deus quer salvar esse bairro, Deus quer salvar o seu bairro, Deus quer salvar a nossa cidade. A pergunta é: você está disponível? E eu posso te dizer nessa noite, você pode confiar hoje, que Deus é o grande vitorioso na sua vida e na sua história. Eu não sei exatamente quais são as perdas do seu coração. Eu não sei exatamente quais são as dores. Talvez você esteja chateado com a sua igreja. Não sei. Eu tive diversos momentos nesse ano que eu fiquei chateado, que eu pensei em desistir de tudo. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias e acontecendo algumas coisas assim, aquelas coisas legais assim, e eu falando assim para ela: já pensou se a gente tivesse desistido? A gente não estaria vendo isso.
a gente não estaria experimentando isso. Talvez você seja alguém que esteja desistindo. Mas eu queria dizer para você nessa noite, talvez você seja alguém improvável. Improvável. Mas sabe o que Deus faz com pessoas improváveis quando elas estão disponíveis? Deus muda a história. Deus muda realidades. Deus muda circunstâncias. Deus muda, Deus altera. Sabe por que Deus altera? Porque a vitória é sempre dele. O poder é sempre dele. A disposição é sempre dele. A vontade é sempre dele. O que nós fazemos é simplesmente dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse momento. O Fernando está aqui, ele sabe quantas vezes, durante esse ano, durante esses últimos meses, a gente conversou, em alguns momentos até com lágrima mesmo no coração. E eu me lembro da nossa penúltima conversa. E o Fernando falou assim para mim: pastor, é isso mesmo, pastor? Vamos mesmo, pastor? Mas ó, pastor, pode acontecer isso. Aí eu falei assim para o Fernando: Fernando, o que vai acontecer não é problema nosso. Nós vamos dizer: Senhor, nós estamos enxergando um negócio que precisa mudar. Nós estamos enxergando um negócio que precisa acontecer. Nossos amigos estão sendo perdidos. Nossos amigos estão indo para o inferno. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar no nosso berço esplêndido, tocando a nossa música, indo e voltando da nossa igreja, como se nada tivesse acontecendo, como se tudo fosse normal, e a gente vai continuar dizendo assim: ah, se o Senhor levantasse alguém, ah, se o Senhor fizesse alguma coisa, ah, se o Senhor agisse de alguma maneira. Só que nós queremos mudar essa história e dizer: Senhor, estamos aqui, a nossa vida está aqui, Senhor. Nós estamos à disposição do Senhor. 2021 pode ser o melhor ano da sua vida, o melhor ano da sua história. Não porque não vai ter problemas, mas porque você se colocou diante de Deus. E a minha oração nessa noite é que Deus levante você. Deus levante você para falar de Jesus, para fazer diferença. Nós não vamos passar 2021 fazendo eventos. Não, nós queremos alcançar pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos trabalhar junto com Deus para ver histórias sendo mudadas. Como que Deus vai fazer isso? Nós não sabemos, nós não fazemos a menor ideia. Uma coisa nós sabemos: nós estamos à disposição. E a pergunta que eu te faço nessa noite, o apelo que eu te faço nessa noite, não é nem para você aceitar Jesus. O apelo que eu faço para você é: você também é alguém que está disponível para Deus? Se você é alguém que está disponível para Deus, eu quero que você levante a sua mão. Levante a sua mão. Só quem for corajoso, quem for frouxo não precisa levantar. Porque eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua história, Deus vai mudar realidades à sua volta, porque Deus trabalha com pessoas disponíveis para serem usadas por Ele. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra, Senhor, continua sendo fiel e verdadeira, Senhor. Nós vivemos os nossos limites, ó Deus, e este foi um ano em que todos os nossos limites foram testados. Nós fomos levados ao extremo, Senhor. A ansiedade tomou conta do nosso coração. Alguns, ó Deus, se perderam em meio à depressão da vida. E eu fico pensando aqui, Senhor, a começar pela minha própria vida. Quantas pessoas neste ano foram cegadas por Satanás,
tiveram seus ouvidos entupidos para que não ouvissem a voz suave, porém poderosa do Senhor, dizendo: a sua vida não acaba aqui, há uma história ainda pela frente. Eu oro nessa noite, Senhor, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedindo para que o Senhor desentupa os nossos ouvidos, para que o Senhor desencalhe o nosso coração, para que o Senhor erga, Senhor, ó Deus, jovens e adolescentes cheios de coragem, Senhor, cheios de poder do alto, Senhor, com a Bíblia na mão, Senhor, e um coração inflamado para pregar o Teu Evangelho, ó Deus. Nós não vamos negociar os valores do Teu reino, mas nós vamos fazer tudo o que é necessário para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Que o Senhor levante nessa noite, Senhor, jovens, Senhor, destemidos, Senhor, corajosos, Senhor, que repouse sobre eles o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, e que o poder do Teu Espírito Santo os impulsione, Senhor, a fazer para além daquilo que eles estão acostumados, a fazerem aquilo que só se justifica, que só se explica pelo poder sobrenatural do Teu Espírito Santo derramado sobre a vida do Teu povo. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos faça experimentar, ó Deus, a Tua boa bondade, a Tua graça salvando pessoas, a Tua graça restaurando pessoas, a Tua graça mudando a história de pessoas. E que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor não nos deixe esmorecer, enfraquecer, ficar pelo caminho, mas que o Senhor nos leve por Seu poder e na Sua força, Senhor. E quando chegar lá na frente, Senhor, e alguém perguntar como foi que vocês chegaram até aqui, como foi que vocês conseguiram realizar essas coisas, nós diremos com toda a força do nosso pulmão: nós chegamos aqui no poder e na força do nosso Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Foi Ele que nos trouxe, foi Ele que nos impulsionou, foi Ele que nos encheu de poder e graça, foi Ele que nos trouxe. E que assim, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração sejam dadas ao Teu nome, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos cantar ao nosso Deus, amém, glória a Deus.